aqui é a Mandy e hoje eu vim trazer para vocês a resenha do livro Coroa Cruel, da Victoria Aveyard. Esse livro aqui, ele é uma coleção de 2 contos sobre a saga A Rainha Vermelha. Ele pode ser lido entre o primeiro e o segundo livro. Eu acabei lendo ele depois do segundo livro, mas você pode ler quando você quiser, na verdade, mas ele foi lançado entre o primeiro e o segundo livro, tanto é que no final desse livro tem um trechinho do segundo do livro pra gente ter uma ideia mais ou menos de como que ele começaria. Então vamos lá. Esse livro tem 2 contos, A Canção da Rainha e Cicatrizes de Aço. O primeiro conto é A Canção da Rainha, que conta a história da Coriane, a mãe do Cal. O período dela na adolescência, quando ela conheceu o rei e o casamento, aí até a morte dela, tá? Se tiver spoiler, gente, né? Infelizmente a gente já sabe que ela morreu no primeiro livro, então não seria spoiler, mas a gente tem essas fases da vida dela. E Cicatriz de Aço tem como personagem principal a Farley, a Diana Farley, a capitã da Guarda Escarlate. A gente vai acompanhar um pouco sobre o período dela antes de se encontrar com a Mare e antes de acontecer tudo que aconteceu no final do primeiro livro. Então a gente vai acompanhar um pequeno período da vida dela. Vai cobrir um período bem mais curto do que o da Coriane. Da Coriane a gente tem vários períodos no mesmo conto. Esse aqui são alguns meses, talvez um ano, não muito mais do que isso. Sobre o primeiro conto. O primeiro conto eu gostei bastante. A forma que a autora escreveu foi bem interessante. Eu achei que foi um conto curto, algumas coisas ficaram muito apressadas, ela se focou muito em algumas partes no começo do conto e ficaram um pouco arrastadas, e aí a parte que ela conheceu o príncipe, se apaixonou e casou e teve filho e morreu, foi muito corrido. Eu acho que podia ter sido desenvolvido um pouco melhor, ou pode ter um livro só disso, porque é um período bem interessante. Ela é uma personagem interessante. O pouco que a gente vê dela, a gente vê que ela é um pouco diferente dos prateados que a gente conhece nos livros. Ela tem um pouco de humano dentro dela, embora ela seja uma prateada, embora as circunstâncias dela sejam diferentes, mas ela é um pouco mais humilde em alguns aspectos, em outros nem tanto. Mas a família dela também já não é uma família de elite, não é uma família tão tradicional, eles têm mais um nome do que posses e coisas assim. Então é bem interessante acompanhar. Ela é uma personagem bem interessante. No começo ela aparenta ser bem forte, em alguns aspectos ela tem uma força, uma coragem assim. Em outros aspectos ela é mais frágil, então eu acho que tem um balanço bem legal, né, nesse conto dela. A gente acompanha um pouco sobre ela e é uma coisa que a gente não vê no livro, né? Não se fala muito dela, não se sabe muito sobre ela, então eu acho interessante ter esse conto. O segundo conto é Cicatrizes de Aço. Eu amei. Eu já gostava bastante da Farley nos livros, e aí quando eu li esse conto eu passei a gostar mais ainda dela, porque a gente entra um pouco mais na cabeça da personagem, por que ela toma essas atitudes. A gente vê o quanto ela é jovem, mas mesmo assim ela carrega fardos muito grandes, e ela passa por várias coisas, e ela tem responsabilidades muito grandes, porque ela é responsável por outras pessoas, já que ela é a capitã. Então, assim, muito pesa sobre ela. E nesse livro, spoiler, a gente tem um pouco do relacionamento dela e do Shade, que no segundo livro fica uma coisa, parece que meio do nada, mas com esse conto a gente vê que eles já tinham uma ligação, já tinha uma coisa começando a acontecer ali. O Shade estava quebrando um pouco essa muralha que a Farley tem em volta dela,
E então é bem interessante acompanhar isso. Tem muitos aspectos bem técnicos da Guarda Escarlate aqui, então comunicações entre eles, os planos, e aí você vê com mais profundidade como eles são organizados e como eles são bem abrangentes, e eles têm pessoas em várias partes, tanto de Norta quanto em Lakeland. Então é muito interessante. Eu gostei muito dos dois contos. Eu gostaria que a Mare fosse um pouco do que as duas são nesse conto. Eu acho que, eu não sei, posso mudar minha opinião no terceiro livro, mas eu não gosto da Mare, como eu já disse na resenha do segundo livro aqui no canal. Eu não gosto dela, eu acho ela uma personagem bem ruim em todos os aspectos, tanto de ela ser uma pessoa ruim, quanto de ser um personagem assim que é desgastante, é chato de ler. Eu não gosto dela. Mas se as personagens fossem um pouquinho das duas, fosse um pouco na Mare, eu acho que seria muito mais interessante. A escrita da autora é muito boa. Eu gostaria de mais contos ou contos maiores sobre outros personagens que eu acho interessante da série. Eu acho legal trabalhar isso, porque é uma série que tem alguns personagens bem legais, com um background bem interessante pra se contar. Então é um livro bem curto, eu li ele rapidinho. No segundo conto eu demorei um pouco mais, porque eu tava vendo que acaba muito rápido e eu não queria, mas assim, é uma leitura bem rápida, se você já está acostumado com o jeito da autora também. É uma leitura muito fluida, é muito interessante o livro, eu gostei, eu gostaria de ter lido antes de ler o segundo, então é uma recomendação que eu faço. Se você puder ler antes de ler o segundo, faça isso, porque ele vai acrescentar bastante coisa pro segundo livro. Então eu achei muito interessante. Tem um mapa de Norta, finalmente tem um mapa, porque no primeiro livro não tem mapa de Norta, de Lakeland, de nada, e eu fico completamente perdida aqui, onde estão as coisas, o que está acontecendo. Nesse livro tem um mapa, no terceiro livro também tem um mapa, achei que demorou muito, né? Acho que no segundo já tem um mapa, enfim, eu achei que demorou, eu acho que devia ter um mapa desde o começo, porque são muitos lugares, muitas coisas, muitas informações, e a gente acaba se perdendo. Com o mapa é mais fácil da gente imaginar o que é, onde estão, para onde vão e tudo mais. Então, recomendo a leitura, é muito legal, gostei bastante. Gostaria de personagens mais assim do que a Mare, né? Posso mudar de opinião? Posso, mas por enquanto ainda prefiro a Farley e a Coriane do que a Mare. Então foi isso, gente, a resenha. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei não dar muito spoiler, também porque são contos, são bem curtos, então não tem muito o que eu ficar falando, senão eu vou praticamente contar a história toda do conto aqui no vídeo. Então deixem comentários, likes, sugestões de coisas, eu tô sempre dando uma olhadinha, e é muito importante o feedback pra mim. Me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!